Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Continuando a segunda parte do nosso capítulo da Confissão de Fé Batista Reformada de 1689. Capítulo 11, que é a justificação, a segunda parte que a gente parou, né? Agora a gente vai para a segunda parte. A gente parou em Isaías 53, 5, 6, que diz assim: Mas ele foi transpassado, que está traspassado, né? Transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Romano 8:32 diz assim: Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, né, por nossa causa, será que ele não fará coisas melhores ainda? Não fará coisas grandiosas para nós, né? Então é uma pergunta que se deixa aqui, né? Então, no Romanos 8:32. E 2 Coríntios 5:21 diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Romanos 10:3. Ah, não, aliás, 10 que me atrapalhou. Romanos 3:26 diz assim: Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Efésios 1:6-7 diz assim: Por louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados. Então veja aqui, para louvor da sua glória, Deus fez pela sua glória. Assim ele fez com que Jesus viesse na cruz, pagasse um alto preço para que nós hoje fosse redimido, salvo, se tornado justo, né? Mas pela glória de Deus. Deus fez isso pela glória dele. Assim como lá nos primeiros livros lá, que quando Moisés tirou o povo do Egito, o que ele fez com o faraó, né? Foi só para a glória dele. Ele endureceu o coração de faraó para se gloriar. A glória dele foi completa em faraó. Então aqui, mesma coisa ele faz para nós, né? Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Desde toda a eternidade, Deus decretou justificar a todos os eleitos, vindo à plenitude do tempo, Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou para a justificação deles, né? No caso, nós. Entretanto, os eleitos não são justificados individualmente enquanto o Espírito Santo não lhe aplica em tempo oportuno a pessoa de Cristo e os benefícios da sua obra. Então aqui, o que está querendo dizer aqui? Que a pessoa, mesmo sendo eleito, ele tem um tempo para ser chamado. Não é dizer assim, aquela pessoa. Por que a gente condena muitas pessoas antes de saber quem é a pessoa? Porque a gente vê exteriormente e Deus já tem feito aquela pessoa interiormente, porque ele vai moldurar, ele está moldurando, e a gente tem um costume de achar que as pessoas que hoje são agradáveis, que tratam, que são pessoas do bem, que a gente acha, né? Amanhã depois a máscara cai e a gente vai ver que tipo de pessoa que é. Então aqui nada mais, nada menos é isso aqui, ó. Vindo a plenitude do tempo. Cristo morreu
pelos pecados da ressurreição para a justificação dele. Entretanto, os eleitos não são justificados individualmente enquanto o Espírito Santo não lhe aplica em tempo oportuno a pessoa de Cristo e os benefícios da sua obra. Então tem o tempo. E Gálatas 3:8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Em 1 Pedro 1:2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. 1 Timóteo 2,6 diz assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Perdão. Então, aqui, o qual a si mesmo se deu resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Cada um tem o seu tempo. E quem escolhe esse tempo é Deus. Romanos 4:5 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justo? Nós somos justos? Aqui está dizendo por causa da nossa justificação. Mas quem nos justifica? É Deus que nos justifica, porque nós não temos essas condições de se tornar pessoas justas, pessoas puras. Não. Nós nascemos em pecado já, nós somos filho da ira, caído diante de Deus. Então, se Deus não escolher nós, como nós seremos justificados, né? E Colossenses 1:21-22 diz assim: e a vós outro também que outrora erais estranhos, inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tito 3:4-7 diz assim: quando, porém, se manifestar a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente pelo meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, né? Segundo a esperança da vida eterna. Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados, embora jamais possa decair do estado de justificação. Eles, no entanto, podem incorrer no desagrado paternal de Deus. O que diz aqui? Uma vez justificado, que essa pessoa é justificada, ela não perde jamais justificação, porque Deus não engana. Deus, muitas pessoas dizem assim: ele estava na igreja, ele estava salvo, ele estava no caminho de Deus, ele, né, era uma pessoa, ele estava salvo, e ele não quis sair da igreja e perdeu a sua salvação. Ninguém perde a sua salvação. Pensa comigo, Deus sendo tão justo, tão perfeito, ele é Deus, ele é o Criador de tudo. Ele não conhece a sua criatura de antemão já há tempo? Então ele sabe, desde o antes, por disso que a Bíblia fala, antes que o mundo era mundo, Deus já tinha os seus escolhidos. Então, tudo que passar, a pessoa pode ser o que for. Mas se for o escolhido e Deus eleito, ele vai se regenerar no tempo de Deus, não no tempo do homem, né? Então, por causa dos seus pecados, e nesse estado, ele geralmente não pode desfrutar da luz da presença de Deus, até que se humilhem, confesse o seu pecado, peçam perdão e renovem a sua fé e arrependimento. Então, chegará o tempo que essa pessoa fará isso. Mateus 6:12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você está perdoando as pessoas que te ofenderam? As pessoas que já passaram por cima de você como um rolo compressor, como um trator? Você já perdoou essas pessoas ou ainda guarda rancor dessas pessoas? Aqui está um porém aqui, Mateus 6,12. E perdoa nós. Daí nós pedimos para que Deus faça isso. Deus, perdoa-nos os nossos pecados. Assim, aí vem a tua parte. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos que fizeram. Aí você perdoa? Daí fala assim: não, eu não sou Deus para perdoar. Já vi pessoas dizendo assim: eu não sou Deus para perdoar. Mas você é ser humano para perdoar quem te fez o mal. Para você não guardar rancor, para que você seja perfeito e justificado diante de Deus. 1 João 1, 7 e 9 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos que caminhar na luz. João 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Então ninguém tirará o eleito de Deus da mão dele. Ele não perde. Salmo 89, 31 a 33 diz assim: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então, Deus castiga, mas jamais Deus deixará de ser Pai. Ele jamais negará o amor que ele tem por nós, né? Salmos 32, 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 51: compadece de ti, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, no plural, né? Não é só uma misericórdia, das tuas, né? Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois... tá ruim esse mouse aqui. Pois eu conheço... Deixa eu voltar aqui. Tá, perdi até onde que eu estava. Vamos continuar de novo aqui. Então eu volto aqui em cima de novo. Salmo 51, né? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu olhar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E será tido como justo no teu olhar, no teu falar puro, no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no reconcílio. Me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com isope e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais
alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifesta os teus louvores. Pois não te compraze em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agrada do holocausto. Sacrifício agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não o despreza, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar oferecerei novilhos. Mateus 26:75 diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. O arrependimento, né? A justiça dos crentes no Antigo Testamento, em todos estes aspectos, foi igual à justificação dos crentes no Novo Testamento. Gálatas 3:9 diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Romanos 4:22 a 24 diz assim: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele. Está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Termina aqui o capítulo 11, né? Então, veja bem, é uma coisa que eu gostaria de falar sobre Abraão. Abraão, a pessoa fala assim, Abraão é o pai da fé, conhecido como o pai da fé. Mas qual os méritos que Abraão teve para ser o pai da fé? Nenhum. Ele foi escolhido por Deus, ele foi capacitado por Deus na fé, naquele tempo. Justiça já, ele foi na lei, mas ele fez pela fé. A gente pode lembrar do que ele fez com o filho dele. Ele ia oferecer o sacrifício do filho vivo para Deus, crendo que Deus faria que a cinza da cinza ela restituía, trazia o filho novamente. Isso é fé. Por isso, mas isso foi Deus que colocou no coração dele. Então, por isso, não tem mérito nenhum a Abraão, os pais da fé, os grandes, Jacó, Isaac, nenhum deles tem qual os méritos que eles tinham. Nenhum. Eles foram capacitados para ter esse dom que Deus fez. Eles foram escolhidos por Deus. Deus escolhe, é esse pronto. Não tem capacitação própria nenhuma, a não ser do Espírito Santo. Ficamos por aqui e continuaremos no capítulo 12 na próxima. Que é a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe a todos os dias, a cada dia da sua vida. Continue assistindo as aulas, assim que a gente vai postando. Curte, compartilhe, se inscreva no canal para ter mais engajamento, que a gente possa crescer mais no canal, né? Até a próxima.